Alô, alô, pessoal! Chegamos então na nossa última etapa dentro de inovação social. Então a gente já passou por 3 momentos, né, são 3 momentos. O primeiro, nós exploramos o processo criativo, como ele funciona, e fizemos um mapa de intervenções para que vocês iniciassem o processo criativo de vocês, compreendendo quais são as soluções sociais que já existem para o problema que você identificou. Depois passamos para os bloqueios criativos, e aí fizemos um processo de ideação, em que vocês geraram uma ou mais ideias de solução para o problema social identificado. E agora a gente chega a essa aula. Nessa aula, a gente vai falar sobre prototipagem e teste. Então já passamos pelos itens 3.1, 3.2 e agora vamos para o protótipo e teste. Muito importante, se você não tiver feito as entregas das etapas anteriores, pause esse vídeo, volte para as etapas anteriores, realize as entregas do nosso cronograma e aí só assista esse vídeo, porque aí sim vai fazer sentido as coisas que eu vou falar aqui. Cada aula é um complemento da anterior e a gente pega o que vocês estão criando para ir dando novas camadas no processo de aprendizagem de vocês. Dentro de protótipo e teste, nós teremos então três grandes assuntos. Primeiro a gente vai falar de design thinking, depois a gente vai falar de prototipagem e depois a gente vai falar de teste. Eu resolvi agrupar isso em dois vídeos. Um primeiro mais curto, falando sobre design thinking, e um segundo um pouquinho maior, falando sobre prototipagem e teste. Esse vídeo aqui, que é o mais curto, ele vai ter cerca de 12 a 15 minutos, e o outro vídeo, né, a outra aula, vai ter cerca de 30 a 35 minutos. Combinado? Então vamos lá. Bom, eu quero fazer uma surpresa, uma revelação para vocês e contar que um dos métodos que nós estamos usando aqui é o design thinking na nossa disciplina. Vocês estão, sem perceber, caminhando pelas etapas desta ferramenta muito famosa, muito utilizada e que vem sendo e que é muito popular hoje em todas as áreas de atividade. Para falar dela, né, eu trago aqui o Tim Brown, que é o CEO, fundador do. Ele não é, não sei se ele ainda é o CEO, mas é o fundador da Ideal, e ele fala um pouco sobre esse mito da inovação, né? Que a gente acha assim, inovação é aquela coisa assim que está na mente dos gênios. A gente já falou um pouco sobre isso no processo criativo, mas a realidade é que a maioria das inovações elas vêm de um processo rigoroso de examinação, por meio do qual grandes ideias são identificadas e desenvolvidas aos poucos, antes de serem então realizadas e ofertadas para o grande público. Então a gente está nesse processo rigoroso que começou de uma forma muito profunda, muito dedicada, né, por parte de vocês, do olhar do problema, de uma reflexão de idas e vindas. Isso é que é um processo rigoroso, né? Há método para inovar. Né? Então, por isso que a gente tem forçado muito o uso do método para que haja profundidade, para que haja rigor e complexidade no desenvolvimento das potenciais inovações que venham a surgir no nosso curso Inovação Social. Ora, essa jornada de inovação, ela não é linear, não é aquela que começa aqui e termina ali, né? Ela é não linear, com atividades que são divergentes e outras convergentes. A gente já viu isso, né, no vídeo anterior, o que é o pensamento divergente, o que é o pensamento convergente, mas eu estou trazendo aqui mais uma vez, quando a gente tem um pensamento divergente, a gente cria escolhas, e quando a gente tem um convergente, a gente faz escolhas. O problema é que o problema de muitos de nós é misturar os dois pensamentos nos processos. E aí você não faz nenhum, não tem nenhum um pensamento bem feito e nem o outro, nem o convergente e nem o divergente. Então, o ideal é que quando você estiver num processo de criar escolhas, só crie escolhas, né? Que foi o que a gente fez na ideação, que foi o que a gente fez no brainstorm. No momento de fazer escolhas, 6 chapéus do pensamento, só faça escolhas. Defina o que você precisa fazer. Então, essa jornada de inovação, ela vai ter vários momentos convergentes e vários momentos divergentes através do tempo
em diferentes níveis organizacionais. É uma jornada nunca terminada, nunca perfeita, que se repete, se repete, se repete, se repete. O inovador ele está sempre melhorando, aprimorando, sofisticando, polindo a sua ideia inicial. E aí a gente chega ao conceito então de design thinking, que é uma abordagem colaborativa e centrada no ser humano, que usa os modelos mentais dos designers para resolver problemas complexos. Ora, quando eu falo centrada no ser humano, significa que eu não estou criando algo que eu imagino que as pessoas queiram. Eu não tenho já uma solução na minha cabeça que eu estou tentando empurrar nas pessoas. Que eu tenho falado isso desde o começo, quando a gente está lá identificando, estudando, investigando os problemas sociais. Não, eu centro a minha solução no ser humano, na compreensão exata do que ele precisa. Por isso, um esforço muito grande de investigação, de pesquisa, de coleta de dados, o mapa de empatia, vários matriz de identificação de problema, eu centro o processo no ser humano. Ele que me fornece as informações. Não é aquilo que eu acho que é legal. Não é as coisas que eu já faço, mais ou menos, ali, que eu acho que vão funcionar. É muito pelo contrário, eu tenho que entender o que é o ser humano, e aí, para isso, eu uso o pensamento, né, do designer. Né? O designer ele tem isso, por exemplo, ele vai criar um mouse, né? Então ele entende como é a curva da mão das pessoas, qual é o dedo que aciona mais, qual é o tipo de lesão mais comum. E aí, a partir desse centrar no humano, quando eu vejo a mão da pessoa, o dedo dela, o que ela usa mais, o tipo de lesão, eu estou olhando o ser humano. Eu não fiz o mouse que eu acho bonito, da cor que eu acho bonito, e entrego para o ser humano. Não, eu entendo quais são as funcionalidades, os desafios da mão dele, para ir desenhar o meu mouse para essa mão. Esse é o pensamento do design, assim como deve ser o pensamento do empreendedor social. Eu entendo qual é o problema social, eu entendo qual é a necessidade do beneficiário para só aí então eu desenvolver a solução. E aí é um processo criativo e de clareza, que a gente começa com muitas inspirações, muitas incertezas, muitos insights, e a gente vai desenvolvendo muitas pesquisas, coletando muitos dados, que é o que eu estou incentivando e estimulando vocês ao longo do processo. A partir do momento que você coleta dados, você vai diminuindo as suas incertezas, tendo algumas inspirações, tendo algumas insights, até a hora que você chega num conceito. E esse conceito você vai desenvolvendo aos poucos por meio de um protótipo que é testado nas pessoas que irão ser beneficiadas pela sua solução de impacto. Essas são as etapas do design thinking. Vejam, são as etapas que nós passamos. E esse formato não é à toa. Quando você tem um movimento de abertura, é porque é uma etapa divergente. Quando você tem um movimento de fechamento na imagem, é porque é uma etapa convergente. Então a gente começa lá atrás com o entendimento do problema, em que a gente gera muitas informações, muitos dados, muitas pesquisas. Depois a gente fecha para observação, onde a gente vai, observa a pessoa, faz entrevista, faz o mapa de empatia, e aí a gente chega a um ponto de vista definido daquela pessoa, convergente. Só que aí a gente volta para onde? Para a ideação. A gente gera muitas ideias possíveis que podem ser soluções para o problema que nós concluímos ali no ponto de vista. E aí depois a gente vai para mais uma etapa divergente, que é a prototipagem, que nós vamos ver já no próximo vídeo. E aí depois da prototipagem, o que nós fazemos? Começamos a testar o protótipo, entrando no momento então de convergência mais uma vez. E aí ocorre a iteração em vários momentos, porque você várias vezes a partir do teste, você refina a sua ideia, você refina o seu ponto de vista, às vezes, a partir da ideação, você refina o seu empreendimento, a sua observação também, ela leva informações para a ideação, a prototipagem. Então, veja que tudo isso não é um processo linear, é um processo contínuo de retroalimentação. A gente aqui nessa oficina, a gente vai vendo isso etapa a etapa, passo a passo, de uma forma bastante didática e pedagógica. No caso real, não, isso está acontecendo o tempo todo, em toda a jornada do empreendedor de impacto, do empreendedor social.
E aí, para fechar esse primeiro vídeo curtinho, eu deixo alguns livros aí de Design Thinking que vocês podem utilizar, que vocês podem buscar para o processo de vocês. Muitos deles vão trazer ferramentas de pesquisa, vão trazer ferramentas para cada uma dessas etapas, né? Então, por exemplo, na etapa de entendimento, quais são as ferramentas que eu tenho? Na etapa de ideação, quais são as ferramentas que eu tenho? Na etapa de observação, quais são as ferramentas que eu tenho? Que aí você gera, digamos que é uma caixa de ferramentas, que é o que fala o último livro, né? Você tem a sua caixa de ferramentas, então sempre que você, como é um processo infinito que nunca acaba, sempre que você tiver em uma dessas etapas, você vê qual é a ferramenta mais adequada para utilizar ali com o seu público. Combinado, gente? Então, esse é o primeiro vídeo. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês sobre prototipagem e teste. Nos vemos em breve quando você der o play no próximo vídeo. Tchau, tchau.